Olá, meus caros jovens, como vocês estão? Sejam bem-vindos à nossa modalidade de contabilidade de custos, EAD, né, à distância. Eu gostaria de falar algumas coisas antes de eu começar efetivamente a nossa aula de hoje, que é de classificação de gastos nessa primeira parte, e depois na segunda parte, classificação de custos. Eu deixei um material aí para você de contabilidade, falando sobre as premissas de contabilidade, falando como é que a gente faz contabilidade, retomando aquele assunto do balanço que eu levei para vocês na última aula. Inclusive, eu vou colocar mais uma empresa aqui para vocês analisarem, que é uma empresa prestadora de serviços. Vou colocar o balanço dessa empresa, a demonstração do resultado, com as contas que interessam para a gente, que são as contas de estoque, de imobilizado e as contas de resultado que se refletem lá no custo do serviço prestado, custo da mercadoria vendida ou custo do produto vendido. Então, eu peço que você baixe aquele material, se você ainda não baixou, que você leia, que você estude aquele material. Ele vai ser fundamental para a gente poder dar os nossos passos aqui na contabilidade de custos. Né? É bom a gente entender o cenário que a gente está, do que a gente está falando, para a gente poder seguir em frente. Então, aquele material nada mais é do que te dar um suporte sobre contabilidade, tudo aquilo que a gente conversou na nossa primeira aula, e para a gente seguir em frente aqui com as nossas aulas de custos. Sendo assim, o que nós temos aqui para hoje, né? Nós temos um desafio. O desafio é fazer o quê? Quais são as terminologias usadas na contabilidade de custos? Por que isso é importante? Eu gosto sempre de frisar que as terminologias, os conceitos, classificações, elas são de extrema importância à medida em que a gente vive disso, de classificações. Então, não adianta eu ter um sistema de custos robusto, comprar um sistema maravilhoso, se eu não sei classificar, se eu classifico errado, se eu mensuro errado, se eu faço essas coisas erradas, que não refletem a realidade, que são eventos que devem ser considerados como custos, eu efetivamente não vou ter custos na minha empresa. Então, tudo parte de uma boa classificação. Tudo começa com um bom controle. Custos em nenhuma empresa existe se não houver um controle efetivo para que ele aconteça. Quanto mais apurados os controles, quanto maior for a qualidade desses controles, melhor será a nossa informação de custos. Então, a gente sempre parte dessa premissa, e para essa informação ter muita qualidade, o primeiro passo que eu dou nessa direção é a classificação desses gastos. Então, como é que vai rolar isso daqui? Então, na primeira parte, nós vamos ver essas terminologias de custos, e em seguida eu vou disponibilizar para você alguns exercícios. O segundo passo é que você entenda comigo aqui as classificações dos custos, como é que eu classifico os custos de fato, e em seguida mais exercícios. De novo, custos ele não acontece se a gente não colocar ele na prática, né? Se a gente não sentir ele de fato, na realidade. Então vamos lá, a gente sempre começa tratando aqui dessas terminologias. Gastos, como você pode ver aqui, gasto, desembolso. Perfeito. Aí eu venho aqui, investimento, despesa, custos e perdas. Eu sempre gosto de pensar que tudo isso é um conjunto, né? É um conjunto de fatores que vão incorrendo ao longo dos períodos e a gente vai classificando e vai, com isso, compondo os custos de uma empresa. Então, tudo sempre começa de uma forma muito simples, que são os gastos. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber quando eu falo de contabilidade de custos é gasto. O que é um gasto? Ora, o gasto é o sacrifício que a empresa faz para adquirir um ativo, para adquirir um benefício econômico. Então, a empresa, todas as vezes que ela tem um gasto, nós estamos falando que ela teve um sacrifício financeiro. E esse sacrifício financeiro,
ele pode ocorrer de duas formas. A primeira forma é quando ele ocorre e naquela ocorrência ele fez o pagamento à vista. Pode ocorrer de outra forma? Claro que pode. A gente não usa o nosso cartão de crédito para comprar coisas. Da mesma forma, as empresas, elas podem ter o esforço de aquisição, o sacrifício financeiro de aquisição, mas ela não necessariamente vai pagar esse gasto no ato. Por que isso é importante em contabilidade, né? Porque é o seguinte, a contabilidade ela é feita na competência. E ter eventos na competência significa reconhecê-los no momento em que eles acontecem, independentemente do fluxo de entrada e saída de recursos. Então, a gente diz que os gastos são sacrifícios financeiros feitos pelas empresas e esses sacrifícios eles podem vir com a característica de desembolso, ou seja, pagamento à vista, ou característica de não desembolso no ato, no momento do reconhecimento. E a gente chama isso de aquisição a prazo. Tudo bem, jovem? Espero que esteja tudo certo. Então, um exemplo aqui de gastos com matéria-prima. Então, a empresa vai lá e compra a matéria-prima. Ela tem o sacrifício financeiro, que pode ter sido à vista com desembolso ou a prazo sem desembolso. No ato da compra, não significa que ela não vai pagar, e em seguida, essa matéria-prima estará na empresa em algum momento disponível para ser utilizada. Outro exemplo, gasto com máquinas e equipamentos, gasto com funcionários. Então, a empresa faz uma série de gastos, e esses gastos são todos em função da manutenção da operação da empresa, né? Então, a empresa não vai lá e gasta à toa, ela gasta pensando que este gasto tem uma contrapartida de fazer com que essa operação gire, com que essa operação aconteça. Tudo bem, jovem? Então, vamos lá. Depois que a gente superou essa parte do gasto e do desembolso, tem aqui, ó, mais uma explicação sobre o desembolso para você, a gente cai lá naquelas três situações, né? Os gastos, eles são classificados como investimento, como custo e como despesa. Mas como seria isso, né? Então, depende do qual a utilização, qual a intenção da empresa. A empresa foi lá e fez um gasto, comprou a matéria-prima e colocou isso dentro do estoque de matéria-prima. O que acontece agora? Poxa, a empresa comprou, teve o gasto, comprou a prazo. Então, um gasto sem desembolso, gasto esse que foi parar dentro do estoque de matéria-prima. Eu já usei a matéria-prima, eu mandei ela para produção, fiz... Não, ainda não, ela está lá paradinha, esperando a hora dela chegar. Beleza. Então, para fins de custos, eu vou chamar essa matéria-prima de investimento. Comprei, não destinei, ou seja, não mandei para produção, não usei na área comercial, não usei na área administrativa, não destinei. Eu não posso chamar nem de custo nem de despesa, eu chamo do quê? De investimento. Por que investimento? Ora, porque a empresa foi lá, ela teve o esforço, adquiriu, teve o sacrifício financeiro de fazer aquela aquisição, trouxe para dentro da empresa e deixou disponível para ser usado. E aí, meus amigos, isso é o quê? É um investimento que a empresa fez na aquisição desses bens, desses ativos, desses benefícios econômicos, certo? Muito bem, então, a intenção da empresa é predominante nessa situação, onde eu faço a aquisição, eu tenho gasto e esse bem ainda não foi destinado para o consumo, nós chamamos isso de investimento. Olha que tranquilo. E aí eu falo para você, ora, se eu compro matéria-prima, ponho no estoque, essa matéria-prima eu chamo de investimento, quando é que ela vira custos? Porque uma coisa eu tenho certeza, sem matéria-prima não tem produção em empresa nenhuma.
Ela vira custos, meu amigo, no momento em que essa matéria-prima é enviada para a produção. Aí essa danada dessa matéria-prima vai para o processo de transformação, para o processo produtivo. E nesse momento eu digo que ela é um custo. Que custo? Custo de produção do período. Então tudo aquilo que é levado até a produção, que é enviado, que é destinado à produção de algum produto. Tudo aquilo que é destinado à compra de mercadorias que serão utilizadas para revenda dentro das empresas. Tudo aquilo que gira em torno da prestação de serviços, que é o coração de uma prestadora de serviços. Tudo isso nós chamamos de custos. Para a gente facilitar, é sempre bacana a gente pensar assim, ó, coração da empresa. O que é o coração da empresa? O coração da empresa é o que faz ela funcionar. Então, para que ela existe? Ela existe para produzir, ela existe para revender, ela existe para prestar serviço. Independente da atividade para a qual ela existe, o que eu sei é que tudo que é gasto destinado à operação da empresa, e aí a operação você entenda como a finalidade dela existir, eu chamo de custos. Então, se eu estiver falando do Walmart, do Carrefour, das lojas pernambucanas, da Marisa, da CIA, da Lojas Renner, se eu estiver falando dessas empresas e eu falo, olha, essas empresas compraram camisetas brancas, portanto, eu sei que são camisetas destinadas ao estoque de mercadorias e essas mercadorias serão revendidas. Então, todo o processo envolvendo a aquisição dessas mercadorias, eu chamo de quê? De custo de entrada da mercadoria. Ah, eu sou uma empresa que faz bolsa. Matéria-prima da bolsa, couro. Comprei couro, para quê? Para fazer bolsa. E aí eu vou fazer as bolsas, e quando eu faço as bolsas, eu preciso de couro, eu preciso de energia elétrica, eu preciso de máquina, eu preciso de pessoas, eu preciso de espaço, eu preciso de limpeza, eu preciso de manutenção, eu preciso de uma série de insumos. E tudo isso, por que eu preciso de tudo isso? Para que a operação aconteça, para que eu tenha uma bolsa lá no final e não simplesmente o mesmo corte de couro que eu iniciei a produção. Para tanto, tudo isso que está envolvido nesta produção, nós chamamos de custos. Olha que coisa legal, ó, acompanha comigo aqui o exemplo. Matéria-prima. Na aquisição, o que ela é? Um gasto. Um gasto para a empresa. É um sacrifício financeiro que a empresa está fazendo. Beleza, coloquei aonde? No estoque. Estoque de matéria-prima. Como que eu chamo isso? Investimento para fins de contabilidade de custos. Beleza. O que mais? Mandei para a produção, né? Ela está sendo o quê? Utilizada no processo. Como é que essa matéria-prima chama? Poxa, enquanto ela está sendo transformada lá e um monte de outros elementos de custo estão sendo agregados a ela para a sua transformação em um produto acabado, eu chamo isso de custos. Em seguida, acabou a produção. Agora eu não tenho mais matéria-prima, eu não tenho mais mão de obra, eu não tenho mais energia elétrica, eu tenho a composição de uma série de insumos utilizados na transformação da matéria-prima que culminaram em um produto acabado. E eu chamo isso de quê? De investimento novamente. E agora vai para uma outra conta de estoque. Vai para a conta de estoque de produtos acabados, que é o que significa PA. Estoque de produtos acabados. Então, veja que aqui a gente tem um processo, né? O processo de aquisição, de colocar no estoque, mas aqui é o estoque de matéria-prima. Depois eu produzo, utilizo isso, e em seguida eu tenho isso como um produto acabado e volta para o estoque, mas agora estoque de acabados como um investimento
que a empresa fez. Isso tem tudo a ver, pensando que a empresa teve muitos gastos, se dedicou a sacrifícios financeiros para ter insumos de produção, colocou tudo isso funcionando e produto acabado. A hora que ele chega lá no final, esse produto está pronto, pode ser vendido, acabou o custo, não tem mais custo. Por isso que ele volta lá para o estoque de acabados. Ele volta para o estoque, mas agora o de acabados, e vai efetivamente ser chamado novamente de investimento. Vamos ver se ficou claro para você? Eu trouxe aqui mais alguns exemplos. A energia elétrica. Nossa, a energia elétrica é um exemplo muito interessante à medida em que a energia elétrica, assim que é adquirida, ela já é consumida. Você já viu energia elétrica estocada em alguma empresa? Eu, particularmente, nunca vi. Por quê? Porque você compra e consome, é igual a internet. Você compra e consome. É igual ao telefone, você compra e consome. Portanto, não há acumulação nos custos, são gastos que já são diretamente considerados como custos. Nossa, mas eu posso chamar energia elétrica de custo a todo momento? Quando utilizado na produção, sim, é custo de produção. Mas a gente tem outro tipo de energia elétrica na empresa que não da produção? Claro! Se não tiver energia elétrica, o nosso notebook, quando descarregar, não tem como utilizar. Eu não tenho como fazer pagamento se o computador não estiver ligado. Eu não tenho como usar a internet se não tiver energia elétrica. Portanto, o roteador da empresa cai, desliga. Portanto, jovens, eu digo a você, a energia elétrica, ela é tratada como um custo à medida em que faz parte do processo de produção, de transformação daquilo que está sendo feito lá dentro da empresa. Muito bem. Só que aí, diferentemente da matéria-prima, eu não faço aquisição, gasto e já coloco no estoque. Não, eu faço a aquisição aqui, ó, como você pode bem ver, e já utilizo. Por isso que eu já chamo direto de custos. E aí, em seguida, essa energia elétrica ela vai compor o estoque de produtos acabados. Mas como? Incorporada na transformação da matéria-prima que virou um produto acabado. Então, quando eu penso na produção de um sapato, quando eu penso na produção de uma mesa, quando eu penso na produção de um laptop, eu sempre penso que ele começa com as matérias-primas básicas e para que aquelas máquinas funcionem, para que tudo aquilo dê certo, eu preciso de energia elétrica e essa energia é incorporada nesses movimentos de produção. E aí tudo isso lá no final do processo produtivo vai incorporar o estoque de produtos acabados. Por isso que a gente chama isso de investimento lá no estoque de acabados. Certo? Muito bem, o que mais? As máquinas têm um processo muito interessante que fala o seguinte: nós temos na aquisição um gasto, Então a empresa foi lá e comprou a máquina. Gasto, perfeito. O que vai acontecer em seguida? Esse gasto não vai para o estoque, ele vai para o imobilizado. Por quê? Porque tem características de imobilizado. A empresa comprou para usar no processo produtivo. E aí, todas as vezes que eu rodo produtos nessa máquina, eu estou consumindo a capacidade dela. Eu estou usando os benefícios econômicos que ela me fornece. Portanto, comprei, gastei. Beleza. O imobilizado, chamado também de investimento. Eu comprei uma máquina para processar bolsa. Imobilizado, considerado para fins de contabilidade de custos como investimento. Beleza, o que mais? Na utilização, no processo produtivo, chamo de custos. Em seguida, eu tenho o quê? O estoque de produtos acabados. Então, veja que essa composição de todos esses elementos dentro do processo produtivo, nos quais eu chamo de custos, eles culminam todos
em conjunto transformados e únicos em produtos acabados. E esses produtos acabados, eles vão parar lá no estoque de produtos acabados. Então, tudo que gira em torno do coração da empresa, da atividade fim dela, a gente chama de custos. Custos no momento em que estão dentro do processo produtivo. Mas em que momento? Então, eu tenho o gasto, algumas vezes tenho a partir do investimento, mando tudo para a produção, vira custos, terminou, vira investimento. Quando é que isso vai ser custo de novo? Quando eu vender, quando eu realizar. Aí a gente vai ter o quê? O custo do produto vendido, o custo da mercadoria vendida, o custo do serviço prestado. É daí que vem a composição dos custos de todo esse processo que aconteceu no entorno da empresa. Beleza, jovens? Então vamos seguir em frente. Esse assunto é muito interessante. O fluxo é exatamente esse. Entra o material, muitas vezes vai para o estoque de materiais. Esse estoque vai para o processo chamado de custos. Nesse momento aqui nós temos custo. E a hora que chega aqui nós já temos o investimento. E aí quando é que isso vira custos novamente? Quando nós vendemos toda essa bagaça. Quando a gente realiza esse evento, ok? Aí o que ficou pra gente aqui? Ficaram as despesas. Despesas, nossas amigas despesas. De um modo bem simples e objetivo, a despesa é todo o esforço que a empresa faz para gerar receita. Porque o pessoal da produção, eles querem receita? Querem, mas eles estão gerando receita? Eles estão gerando produtos. Produtos para serem vendidos, um atrás do outro. E o pessoal da administração? Pensa, o pessoal da contabilidade, do financeiro, do comercial, o pessoal do marketing, o pessoal que fica na recepção. Tá todo mundo ali trabalhando para quê? Para uma geração de receitas. Então, tudo que for ligado à administração, ao comercial, ao financeiro, a gente não diz que é custo, a gente diz que são despesas. Porque são eventos que incorrem todos os períodos para geração de receita. Então, eu preciso do cara da contabilidade para faturar a nota. Eu preciso do cara do comercial para quê? Para vender o produto que eu fiz. Sem ele, eu não vendo. Eu não dependo do vendedor para fazer o produto, mas eu dependo dele para vendê-lo. Então, é uma despesa. Eu pago os impostos quando eu vendo. O que são os impostos? O esforço que eu faço para ter receita. Portanto, tudo aquilo que envolve o esforço de receita, nós dizemos que isso é uma despesa. E as despesas estão ligadas à administração, ao comercial e ao financeiro da empresa, e não à área produtiva. As despesas, elas são descarregadas todo o período no resultado. A gente não tem estoque de despesa dentro das nossas contas patrimoniais. As contas de despesa são contas de resultado. Elas são realizadas todas as vezes que são incorridas. Portanto, resultado. Já o estoque é diferente. O estoque só vai para o resultado aquela parcela que eu vendi. Tudo que eu não vendi fica esperando a realização lá no estoque, tá bom? Então, você tem sempre que lembrar, esses conceitos são muito importantes para a gente poder entender toda essa dinâmica do planeta custos, né? Custos é um planeta diferente, é um planeta de oportunidades para a gente trabalhar, para a gente entender o funcionamento das empresas, para a gente entender as decisões dos gestores, para a gente entender o universo de modo geral, né? Como é que as empresas funcionam? Como é que a empresa chegou aqui nesse produto? Por que ela vende por esse preço e não por aquele outro preço? O que tem aqui nesse produto? Por que ela faz um produto com maior qualidade, com menor qualidade? Onde é que está? Tudo isso é explicado por custos. Então, essas definições, essas classificações iniciais, elas são de extrema importância para a gente. Espero que tenha ficado bem claro para vocês nessas minhas falas iniciais aí de classificação dos gastos incorridos. O que mais que a gente tem aqui? Nós temos as perdas. É bem legal a gente falar assim, ó, todo processo produtivo, por mais maravilhoso que seja, por mais espetacular, por menos desperdício que tenha, por mais
restrições, especificidades, por mais cuidado, controle, todo o processo tem um certo grau de perda, né? De não utilização de todos os recursos. Pensa comigo, a gente vai cortar um sapato, eu pego um pedaço de couro, a hora que eu faço o recorte do molde do sapato, eu tenho retalhos. Não tem como eu fazer uma omelete sem quebrar os ovos. Da mesma forma, não tem como eu fazer um sapato se eu não prestar atenção no molde. Cada pé tem um tamanho, cada sapato tem um modelo. É igual carro. Eu recorto chapas de aço em função do modelo do carro. Eu faço, é igual celulose, eu faço lenços umedecidos de acordo com o tamanho do lenço, vou fazer recortes na celulose. E assim sucessivamente, meus jovens. Então, quando a gente pensa em tudo isso que acontece no processo, e eu junto tudo isso lá no montão do final do período, vou juntando isso na minha fábrica, isso é perda? Vou chamar isso de... Não, isso faz parte. Se eu não recortar o couro, eu não tenho sapato. Se eu não recortar a celulose, eu não tenho fralda. Se eu não recortar a chapa de aço, eu não tenho carro. Então, assim, faz parte do processo, é inerente à operação. Portanto, eu tento ter isso o menor possível, mais útil possível, melhor, com a melhor qualidade possível, a máquina mais regulada. Mas isso acontece, se acontece eu conheço. E se eu conheço é normal do meu processo. E tudo que é normal do processo, a gente não chama de perdas. A gente chama de custos. Então esse pedacinho que não aproveitou, que caiu no chão, a chapa de aço que teve um recorte, a celulose que sobrou um pedacinho lá no final que a máquina não puxou, porque faz parte, é normal isso. Isso não é perda, isso vai ser entubado no custo. Por isso é muito importante pensar que tudo isso tem que ser muito pouco representativo de toda a produção da empresa. Não pode ser gigante, não pode. Se esse processo está ruim, você percebe exatamente nesses eventos, onde há muito desperdício dentro da área produtiva. Portanto, tudo que acontece na produção e eu conheço, eu não chamo de perda, eu chamo de custos. Agora, as perdas, quando fala em perdas, a gente tem que pensar assim, eventualidades. Caramba, mas o que é isso? Tudo aquilo que a gente não controla. Agora, olha que exemplo maravilhoso que a gente tem agora. Shopping center fechado até 30 de abril. Funcionários em casa. Quantas peças essas vendedoras vão realizar, vão vender? Nenhuma. A loja está fechada. E se o dono da loja pagar o salário dela, eu vou dizer que o salário dela é uma despesa? Não é. Eu vou dizer que o salário dela é um custo? Cadê a receita? Geralmente a gente tem relação íntima entre receita, custos e despesas, né? Nós fazemos confrontação, nós apuramos resultados. Não, eu vou ter só que pagar. Eu vou ter esse gasto de salários e não tem contrapartida. Eu tenho que pagar aluguel. O aluguel da loja. Isso é o quê? Caramba! Isso é perda. Uma eventualidade incontrolável, indesejável, mas que aconteceu e tomou a todos de uma forma inevitável. Então, tudo que ocorrer nesse período onde não há a geração de receitas, onde não há a produção de produtos, né, as fábricas paradas, tudo que a empresa gastar com mão de obra, tudo que a empresa gastar em função de energias elétricas já contratadas, tudo que a empresa tiver de depreciações, seja na fábrica, seja na administração, tudo isso são perdas. Perdas, perdas, perdas. Então, as perdas, elas se relacionam com a eventualidade. Não é recorrente, né? Pensa, recorrência de coronavírus todo ano, ninguém aguenta, né? A gente vai falir. Mas isso acontece uma vez na vida, outra na morte, entendeu? São eventualidades. A chuva no começo de fevereiro, lá meados de fevereiro, perda. Tudo
aquilo que é incontrolável, que vai além da vontade da empresa, que ela não conhece, que ela não imagina, que ela não supõe. Tudo isso a gente chama de perda na contabilidade. E por que é legal você destacar? Por que você não mistura tudo e chama de custo? Porque não pode. Se você fizer isso, você vai estar contaminando os seus resultados. Quem pegar a DRE não vai saber ler a DRE, porque ela está contaminada por eventos eventuais, por situações que não são recorrentes. E aí você vai ver aquilo, você investidor que está fora da empresa, não sabe o que está acontecendo lá, você vai ficar confuso, você vai falar, mas a rentabilidade dessa empresa é muito diferente das outras. O que acontece com essa empresa? E aí está lá contaminado por uma eventualidade que não vai acontecer de novo. A empresa é boa, a empresa tem receitas, a empresa paga dividendos, a empresa tem uma boa rentabilidade, a empresa é uma forte concorrente no mercado, mas você não entende porque isso não foi destacado. Então é importante destacar as perdas quando incorridas, para que isso fique evidente para investidores, credores e todos os interessados pelas demonstrações financeiras, pelas informações contábeis, que são eventos pontuais e que no próximo período isso, se Deus quiser, não vai ocorrer mais. Tá bom, jovens? Eu espero que tenha ficado tudo isso bem claro para você. Eu espero que você baixe o material, pegue o livro, estude e faça e adquira vários conhecimentos para a gente poder aplicar aí ao longo dos nossos exercícios, tá bom? Então eu desejo a você aí bons estudos e até o nosso próximo encontro.